Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estão bem? Eu sou a professora Alexandra, professora de português de vocês, e a gente vai dar início aos nossos estudos, né? Nessa primeira unidade, nós vamos aprender orações subordinadas e orações coordenadas. E qual que é o objetivo desse nosso estudo nessa primeira unidade? É identificar o período composto por coordenação e subordinação e as classificações que ocorrem, né, dentro dessas orações coordenadas e as orações subordinadas. O que é uma oração? Uma oração é toda frase que tem verbo. E o que é um verbo? Verbos são aquelas palavrinhas que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. E aí, gente, essas orações, né, elas são divididas entre períodos simples e os períodos compostos. Os períodos simples, eu acredito que vocês já tenham aprendido. Os períodos simples são aqueles que só têm uma oração, ou seja, na frase toda só tem um verbo. E o período composto é quando eu tenho duas ou mais orações, ou seja, eu tenho dois ou mais verbos, né, duas ou mais locuções verbais dentro dessa frase. Tranquilo? Então, vamos lá. Olha só, o que é um período composto? Igual eu falei para vocês, né? Que é um período que é constituído de duas ou mais orações, beleza? E aí, lembrando, gente, igual eu falei para vocês anteriormente, que cada oração ela é estruturada em torno de um verbo, ou seja, ela precisa ter verbo, ou seja, ela precisa ter palavra de ação, uma palavra de estado ou uma palavra relacionada a fenômeno da natureza para que ela seja uma oração, tranquilo? E o que é uma oração subordinada? É uma oração que ela é dependente sintaticamente da outra. Como assim, professora? Eu tenho duas orações e é como se uma completasse o sentido da outra. Tranquilo? Olha esse exemplo aí, ó. Os credores internacionais esperavam que o Brasil suspendesse o pagamento dos juros. Primeiramente, vamos destacar os verbos desta oração aí, destas orações, né? Vou pegar uma corzinha aqui, pode ser o vermelho. Os credores internacionais esperavam, né? É uma palavra que indica ação, a praticação de esperar. Primeiro verbo, então, primeira oraçãozinha. Aqui essa barrinha é para dividir as orações, né? Os credores internacionais esperavam o quê? Que o Brasil suspendesse o pagamento dos juros. Suspendesse é verbo também, né? É a ação de suspender algo, né? Ou alguma coisa. Olha só. Então, os credores internacionais esperavam, é a primeira oração. Vou tentar colocar umzinho aqui. Que o Brasil suspendesse o pagamento dos juros. Vou tentar desenhar o 2 aqui. Beleza? Então, quando eu falo assim, os credores internacionais esperavam, fica uma coisa sem sentido. Então, eu preciso de uma oração para completar o sentido dessa primeira. Beleza? Por isso que elas são subordinadas, né? Essa daqui, essa primeira aqui, os credores internacionais esperavam, ela precisa da oração 2 para completar o sentido dela, porque senão fica uma coisa muito vaga, né? A gente vai ficar naquela curiosidade de os credores internacionais esperavam, beleza, mas o quê? Que o Brasil suspendesse o pagamento dos juros, beleza? Por isso que são orações subordinadas, né? Uma completa o sentido da outra. Então, gente, dentro dos períodos compostos, a gente tem duas classificações, né? Duas divisões. A gente tem os períodos compostos por coordenação e temos também os períodos compostos por subordinação. O que é um período simples? Igual eu falei para vocês. O período simples é quando só tem um verbo, a oração. Só tem uma oração, né? Por exemplo, a menina comprou chocolate, né? Então, se eu só tenho um verbo, é um período simples. Já o período composto, igual eu falei para vocês, eu tenho duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos dentro ali daquela frase, né? E aí ele é dividido em composto por coordenação e composto por subordinação. Um período composto por coordenação é quando as orações são independentes. Como assim? Elas estão juntinhas, mas uma não precisa da outra para fazer sentido, né? A gente fala que não tem dependência sintática, beleza? Olha o exemplo aí. Saímos de manhã e voltamos à noite. Saímos, é verbo. Voltamos, outro verbo. Então, eu tenho duas orações, né? Saímos de manhã, primeira oração, e voltamos à noite, segunda oração. Quando eu falo assim, gente, saímos de manhã, beleza, eu não preciso de outra oração para completar o sentido do que eu quero dizer. E quando eu falo também assim,
Voltamos à noite, também eu não preciso dessa outra oração, né, da oração anterior, ou pode ser uma oração posterior, para completar o sentido dela, né? Se eu falar só uma dessas orações soltas, eu vou entender o que a pessoa está querendo me dizer, né? A informação que ela quer me passar. Tranquilo? Por isso que a gente fala que elas são independentes, né? Elas estão juntinhas, mas são independentes. E o que é um período composto por subordinação? O período composto por subordinação é quando eu tenho duas ou mais orações e uma, né? Uma precisa da outra para fazer sentido, ou seja, uma precisa da outra para completar aquela informação que ela quer passar. Por exemplo, quando eu falo assim, não fui à aula porque estava doente. Tenho duas orações. Se eu falar só assim, não fui à aula, a gente consegue entender o que a pessoa quer passar. Mas se a pessoa fala assim, porque estava doente, né? De maneira solta, ela não coloca nada antes e nada depois, fica sem sentido. Então, eu preciso dessa oração anterior para completar o sentido dela, beleza? Porque estava doente, né? O que ocorreu, né? Não fui à aula porque estava doente. Então, vocês conseguem perceber que tem essa dependência sintática, né? Que a gente fala, beleza? E aí, as orações subordinadas, elas são divididas em três, né? Elas podem ser subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas e subordinadas adverbiais. Nesta aula, a gente vai aprender só as subordinadas substantivas, que elas são divididas em 7. E as subordinadas adjetivas em 2, né, que eu acho a mais fácil. E as adverbiais, elas são divididas em 9 tipos. Só que, assim, tem 9 subclassificações, né? Mas eu acho também que elas são bem facinhas. Tranquilo? Beleza, olha só. O que são as subordinadas substantivas? Elas vão exercer a função sintática própria de um substantivo, como assim? Lembra anteriormente que a gente aprendeu sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito, agente da passiva e aposto, né? Todas essas funções sintáticas que os termos em uma oração elas podem ter. E aí, dentro dessas subordinadas substantivas, a oração inteira ela vai ter uma função sintática só, beleza? Lembra lá que às vezes era uma palavra e no máximo duas tinha a função sintática, né? Tinha uma função sintática, nesse caso a oração inteira vai ter uma função sintática, beleza? Vamos lá nas divisões. O que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva? Ela vai ter função de sujeito em relação ao verbo principal, ou seja, a oração inteira vai ter a função de sujeito. Normalmente, a gente troca a oração inteira pela palavra isso. E aí, quando a gente organiza, a gente vê qual pode ser a função sintática que ela tem. Quando eu falo assim, é importante que tenhamos equilíbrio da balança comercial. Se eu falar só assim, é importante isso, ou então eu falo, isso é importante, né? Então, a gente percebe que o isso, ele vai ter função de sujeito na oração. Então, ele tendo função de sujeito e o isso substituindo toda essa oração, a gente já consegue perceber que a função dele é de sujeito, então a gente vai marcar lá que ela é subjetiva. A subjetiva ela é mais complicadazinha, mas as outras dá pra gente compreender melhor, beleza? Objetivo direto é a função de objeto direto em relação ao verbo da oração principal. Por exemplo, os contribuintes esperam o quê? Que o governo altere as normas do imposto de renda. Quando eu falo assim, os contribuintes esperam, quem espera algo ou alguma coisa. Os contribuintes esperam, a gente vai precisar de um objeto direto, né? Um complemento do verbo para completar o sentido do verbo esperar. Então, por isso que essa oração, que o governo altere as normas do imposto de renda, ela funciona, né, inteiramente como objeto direto dessa oração aí, né? Os contribuintes esperam. O que é a oração subordinada substantiva objetiva indireta, né? Ela vai ter a função de objeto indireto em relação ao verbo da oração principal. Lembra que o objeto indireto é quando é o complemento do verbo com uma preposiçãozinha. Normalmente é o de, o a e o por, né? As preposições essenciais, né? Que a gente aprende lá atrás. Por exemplo, o país necessita de que se faça uma melhor distribuição de renda. Quando eu falo assim, o país necessita, que necessita de algo ou de alguma coisa, né? Eu poderia falar assim, o país necessita disso. Então, esse de que se faça uma melhor distribuição de renda está completando o sentido do verbo necessitar, beleza? Então, por isso que é um
objeto direto, né? Por isso que ela tem essa função de objeto direto. E é só lembrar, gente, que tem a preposiçãozinha aqui. Normalmente vai aparecer esse Dzinho aqui. Tranquilo? Temos também, né, a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Ela vai ter a função de complemento nominal. Se existem os complementos verbais, né, se existem aqueles termos que completam o sentido de um verbo, também existe um complemento para dar sentido, né, completar o sentido dos nomes em uma oração. Quando eu falo assim, o país tem necessidade de que se faça uma reforma social. O país tem necessidade de quê? Né? Necessidade é um nome, e aí ela está pedindo um complemento, ou seja, um complemento nominal. O país tem necessidade de que se faça uma reforma social. Esse de que se faça uma reforma social está completando o sentido do nome necessidade. Olha lá o outro. O governador, era contrário a que mudassem as regras do jogo. Né? Ou seja, o governador era contrário a quê? A que mudassem as regras do jogo. Então, essa oração aí, a que mudassem as regras do jogo, está completando o sentido desse nomezinho aí, né? Contrário. Percebia-se que agia favoravelmente a que mudassem as regras do jogo. Percebia-se que agia favoravelmente a quê? A que mudasse as regras do jogo. Então, essa oração, a que mudasse as regras do jogo, está completando o sentido dessa palavra favoravelmente. Se a gente perceber, se a gente tirar essas orações, né, que estão completando o sentido dela, a gente vai ver que fica aquele ar de curiosidade, né? A gente quer que complete o sentido dessas orações, né? Por isso que a gente fala dessas orações que são dependentes sintaticamente. Na letra E, né? Oração subordinada, substantiva, predicativa. O que é uma oração subordinada, substantiva, predicativa? Ela vai ter função de predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é tudo aquilo que eu caracterizo, né? É aquela qualidade, aquela característica que eu dou para o sujeito de uma oração. Por exemplo, o medo dos empresários era que sobreviesse uma violenta recessão. Que sobreviesse uma violenta recessão é a característica, a qualidade que eu estou dando para o medo dos empresários. Por isso que essa oração, que sobreviesse uma violenta recessão, é a qualidade, né, a característica o medo dos empresários era, né? Ele está dando a característica para essa oração, né? Dessa primeira oração, o medo dos empresários era. Tranquilo? O que é uma oração subordinada substantiva apositiva? Ela vai funcionar como aposto, né? O que é um aposto? É um termo que explica algo que já foi dito anteriormente em uma oração, em um texto, né? Olha só. E normalmente, gente, 99,9% das orações subordinadas substantivas apositivas, elas vão ter os dois pontos, né? Que é esse tipo de pontuação que tem aí depois desse pronome esse. Olha só. O receio dos jogadores era esse, que o técnico não os ouvisse. Qual era o receio, né? Que ele já tinha dito anteriormente que existia um receio dos jogadores. Então, após os dois pontos, ele diz qual era. Então, sempre quando vocês perceberem que tem dois pontos, a gente já pode pensar ali e tentar marcar já que é a positiva, tá bom? Subordinada, substantiva, apositiva. E para terminar essa parte das substantivas, é uma oração subordinada substantiva agente da passiva. O que é um agente da passiva? A gente estudou lá nas vozes verbais que existem sujeitos agentes e sujeitos pacientes. O sujeito agente é aquele que pratica uma ação dentro de uma frase. O sujeito paciente é aquele que recebe. Quando eu falo assim, o bolo foi comido por Maria. O bolo, nesse caso, ele está recebendo a ação de ter sido comido pela Maria, né? Olha só, o assunto era explicado por quem o entendia profundamente, né? O assunto recebeu a ação de ser explicado por quem o entendia profundamente. Então, esse por quem o entendia profundamente está sendo o agente da passiva, ou seja, a pessoa que está recebendo a ação dentro dessa oração principal. Beleza? E aí, chegando nas orações coordenadas, igual eu falei para vocês, as orações coordenadas são independentes sintaticamente, ou seja, elas estão juntinhas, mas uma não precisa da outra para fazer sentido, beleza?
E sempre elas são introduzidas por conjunções, né? Que são chamadas de conectivas. Por isso que a gente fala, tem uma divisão nas orações coordenadas, chamadas orações coordenadas sindéticas, e tem também as assindéticas. Sindética vem da palavra síndeto, que síndeto é uma conjunção, né? Que liga, né, uma coisa a outra. E aí, gente, as conjunções, elas têm essa função, né, de ligar uma oração à outra. A função das conjunções, né, nas frases, né, nos textos, é ligar uma oração à outra, beleza? Vamos lá nessas subdivisões aí. Então, gente, nós temos essas classificações dentro das orações coordenadas sindéticas, né? Igual eu falei para vocês, as coordenadas, elas são independentes. Estão juntinhas, uma do lado da outra, né? Uma seguida na outra, mas elas não precisam da outra para fazer sentido, beleza? E aí existem 5 classificações. Nós temos as coordenadas sindéticas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e as explicativas, beleza? Eu acho muito tranquila essa parte das orações coordenadas, tá bom? Olha só. O que são as coordenadas aditivas? Lembro que é adição, né? Acréscimo. Quando eu falo assim, discutimos várias propostas e analisamos possíveis soluções. Eu discuti várias propostas e analisei. Então, eu adicionei uma coisa à outra, né? Eu não falei uma coisa contrária nem nada. Quando eu falo assim, eu estudei e passei na prova. Então, eu fiz 2 coisas, né? Eu estudei e adicionei outra coisa, né? Que foi passar na prova. Beleza? E, normalmente, gente, a gente vai colocar as conjunções, né? Quando a gente for ver qual que é a oração, né? Se ela é aditiva, adversativa, a gente olha pela conjunção. E, normalmente, nas aditivas tem a conjunçãozinha e o nem. Beleza? Temos também, né? Outras, né? Que podem também ser encontradas dentro dessas orações coordenadas sindéticas aditivas, né? Olha só. As orações coordenadas sindéticas aditivas podem também estar ligadas pelas locuções, não só, mas também, tanto como e semelhantes, né? Olha só. Chico Buarque não só canta, mas também, ou como também, compõe muito bem. Então, eu adicionei 2 coisas, né? Que ele canta e compõe muito bem. Não só provocaram graves problemas, mas também abandonaram os projetos de reestruturação social do país. Então, provocaram graves problemas e abandonaram os projetos de reestruturação social do país. Então, eu tenho 2 coisas, né? Eu adicionei, né, outra coisa a essa oração, beleza? E aí, gente, as adversativas. O que é uma coisa adversa, né? É uma coisa contrária. Olha só. O amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade, né? Eu afirmei uma coisa, depois contrariei, né? O amor é difícil, afirmação, mas, né, pode luzir em qualquer ponto da cidade. Então, normalmente eu tenho uma coisa positiva, uma negativa e uma positiva. O país é extremamente rico, o povo, porém, vive em profunda miséria. Eu falei uma coisa positiva, né? O país é extremamente político. Daqui a pouco eu jogo uma coisa totalmente oposta, né? Que mais o povo, né? Porém, o povo vive em profunda miséria. Tens razão, contudo, controle-se. Ou seja, você tem razão, beleza? Mas você precisa se controlar. Renata gostava de cantar, todavia não agradava, né? Ela adorava cantar, mas não agradava a ninguém. Tranquilo? Então, vocês percebem que eu sempre, quando falo sobre coisa adversativa, adversa, é sempre uma coisa oposta, né? É sempre essa questão de oposição. O time jogou muito bem, entretanto, não conseguiu a vitória. A galera jogou bem o tempo todo, mas não conseguiu a vitória. Então, eu tenho coisas opostas. E, normalmente, quando eu vou falar essas orações coordenadas sindéticas adversativas, eu vou usar algumas conjunções também, né? A gente sempre vai usar as conjunções. E, normalmente, a gente vai encontrar a conjunção mas, né? Sempre ela está por lá, vamos supor, 90% dos casos. E nos outros casos, a gente pode usar o porém, contudo, todavia, entretanto. E algumas das locuções conjuntivas, né? Que é no entanto, não obstante, nada obstante. Beleza?
Temos também as alternativas. O que é uma coisa alternativa? Alternância, né? Eu tenho escolhas, né? Olha só. Normalmente a gente usa a conjunção ou, né? Ou então, ora, ora, já, já, quer, quer, seja, seja. Olha só. Diga agora ou cale-se para sempre. Eu tenho uma escolha. Ou eu falar agora, ou eu vou me calar. Tranquilo? Ora age com calma, ora trata a todos com muita aspereza. Ou seja, ela tem essa alternância, né? Só escolha, né? Ou faz uma coisa uma hora, ou trata a todos com muita aspereza. Estarei lá, quer que você permita, quer que você não permita. Entendeu? Tipo assim, eu vou estar lá, você permitindo ou não permitindo, né? Então, tendo essa escolha, né? Temos também as orações coordenadas sintéticas conclusivas, elas vão trazer uma conclusão ou uma consequência, né? Expressa lá pelo fato do verbo da oração anterior, né? Olha só, e normalmente a gente vai usar o então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista disso. Normalmente a gente usa também o logo, portanto e o pois, né? 90% dos casos a gente vai achar o pois, né? O pois ou logo, beleza? Não tenho dinheiro, portanto não posso pagar. Eu não tenho dinheiro, então eu tiro a conclusão de que eu não posso pagar. A situação econômica é delicada. Devemos, pois, agir cuidadosamente, né? Eu afirmei que a situação econômica é delicada e a conclusão é que eu devo agir cuidadosamente, né? O time venceu, por isso está classificado. O time venceu, então eu tiro a conclusão de que ele está classificado. Aquela substância é tóxica, logo deve ser manuseada cautelosamente. Então eu afirmei que a substância é tóxica, mas eu tirei a conclusão, né, que ela deve ser manuseada cautelosamente. E para terminar, nós temos as explicativas. O que é uma coisa explicativa, né? Eu vou trazer uma explicação, uma justificativa ao fato que foi expresso nessa oração anterior, né? Nessa declaração anterior. As conjunções, né, que normalmente ela também vão estar lá, é o que, o porquê e o pois, né? Lembrando que a diferença do pois na conclusiva para a explicativa. A conclusiva, eu estou concluindo algo, mas usei o pois, né? E a explicativa, eu vou explicar, justificar algo. Então, vocês sempre vejam o contexto para ver, né? Que às vezes tem o pois nas duas, mas uma vai estar explicando, outra vai estar concluindo. E também a gente encontra muito o porquê. Então, sempre que eu digo, normalmente, a gente vai encontrar essa conjunção porquê ou pois, beleza? Vou embora que cansei de esperá-lo. Qual foi a razão para que eu esteja indo embora? Porque eu cansei de esperá-lo. Vinícius devia estar cansado porque estudou o dia inteiro, né? Qual que é a justificativa, a explicação por Vinícius estar cansado? Né? Porque ele estudou o dia inteiro. Tá? Vocês percebem que eu não estou justificando, eu não estou concluindo nada, né? Eu estou justificando, né? Ou explicando algo. Cumprimente-o, pois hoje é seu aniversário. Qual que é a razão, qual que é a justificativa, qual que é a explicação para que eu cumprimente, né, alguém? É que hoje é o seu aniversário, beleza? Pessoal, bons estudos para vocês. E qualquer dúvida, reveja essa aula quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Espero vocês na próxima aula. Até mais!